E aí galera do For Friends, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós falaremos um pouco sobre o que é RPG. Por quê? Vocês que acompanham nossas redes sociais, nossa página no Face, nosso canal aqui no YouTube ou nosso Instagram, vocês sabem que a gente sempre toca no assunto e publicamos várias coisas aí sobre esse jogo chamado RPG. Mas será que todo mundo realmente conhece o hobby? Será que vocês já jogaram ou só ouviram falar? Então, se você tem curiosidade para saber o que é esse RPG, ou se você já é jogador e quer saber um pouquinho mais, então acompanhe esse vídeo até o final que a gente vai te explicar tudinho, beleza? Vamos lá! O que significa RPG? A sigla RPG significa Role Playing Game, que, traduzindo, é um jogo de interpretação de personagens, ou um jogo de interpretação de papéis. É uma encenação, uma espécie de teatro com atores, né? Mas só que esses atores aí se dividem entre jogadores e mestres, tá? E o palco desse teatro é a mesa. Então, trocando em miúdos, o RPG seria isso mesmo, um teatro de mesa. E esse é o formato mais comum. Existem outros tipos de RPG, né? Enfim, outras versões desse jogo, como por exemplo live action, que os jogadores se fantasiam, constroem um cenário físico mesmo e interagem com ele, se movimentando, enfim. Mas isso aí já é um assunto para um outro vídeo que a gente vai falar aí sobre live action. Hoje a gente vai falar desse formato clássico do RPG, que é o RPG de mesa, com dados, papel e lápis. Legal, mas e aí, como é que se joga isso? Como eu falei ainda agora, existem dois tipos de jogadores. Um é o mestre, né? E em alguns outros títulos de RPG chama-se de narrador. E existem os jogadores propriamente dito. Vamos lá, eu sempre gosto de utilizar como exemplo um videogame, né, que todo mundo já está um pouco mais familiarizado, enfim, é o mais popular. Os jogadores todas as pessoas ali que ficam com o controle na mão, controlando os personagens do jogo, né? Ou tem ali o seu bonequinho e tá, enfim, tá interagindo, tá conversando com os outros personagens, estão matando inimigos, enfim, evoluindo, né, o jogo para zerar. Então, os jogadores é aquele pessoal que fica controlando, né, o joystick ali, controlando, fica com o controle na mão mesmo. E o mestre ou o narrador, ele é o console, é o aparelho, é ele que cria tudo, é ele que cria as imagens na tela, os inimigos, o enredo, os obstáculos, né, a história. Então essa é a função do narrador ou mestre, tá bom? Só que no caso do RPG não existe uma tela, né, onde nós temos todo aquele recurso audiovisual, enfim, o design, os gráficos, né? Essa parte acontece tudo dentro da imaginação de cada um. Conforme o narrador vai descrevendo o que acontece, vai descrevendo o cenário, conforme o narrador vai contando a história dele, os jogadores vão imaginando tudo aquilo que está sendo dito por ele. Então eu faço das palavras de Sheldon Cooper as minhas, né? O RPG utiliza a placa de vídeo mais potente do planeta, a mente humana. E de onde surgiu o RPG? Bom, o primeiro RPG, oficialmente, ele apareceu em 1974 e foi lançado por uma editora que na época era pequena, chamada TSR, e ele foi chamado de Dungeons and Dragons. Nem se chamava RPG ainda, na verdade ele era só um conjunto de regras para um wargame medieval e tal, chamado Chainmail, que por sua vez foi criado em 1971. Tá? Então era isso, nem era chamado de RPG e ele era só um suplemento para esse jogo chamado Chainmail. Em uma outra oportunidade a gente vai trazer um pouco mais de informações sobre esse wargame aí, tá bom? Que deu origem a esse suplemento que se tornou depois o primeiro RPG.
A verdade mesmo, gente, é que a gente só pode dizer quando é que o RPG nasceu oficialmente, tá? Porque, real, todo mundo já jogou RPG alguma vez na vida, principalmente durante a infância. Sabe, vou usar aqui um estereótipo. Quando as meninas pegam ali o lençol um lençol da casa e esticam entre duas cadeiras, fazem uma espécie de tendazinha, uma barraquinha. Aí, bom, aquilo é só um lençol em cima de uma cadeira, mas na cabeça daquelas crianças, aquelas meninas ali, aquilo é um castelo. A sala onde elas colocaram essa cabaninha aí é um reino. E elas são princesas, são rainhas, né? Enfim, é um faz de conta. Aquilo na cabeça delas é uma outra coisa, né? Os meninos quando estão brincando ali de polícia e ladrão, né? Polícia e bandido e tal. E um se esconde de um lado e pá, atirei em você e tal, vai. Enfim, é um faz de conta, é a criatividade. Tudo acontece na imaginação. Então, querendo ou não, todo mundo aqui já jogou RPG na vida pelo menos uma vez. Só que não tinha regras, né? Ou até tinha, mas enfim, não tinham regras determinadas. E já que estamos falando de regras, vamos lá. Próximo tópico, sistemas de regras. Olha, existem tantos sistemas de regras quanto existem cenários de RPG, tá? E para que eles servem, né? Tudo aquilo que não pode ser decidido com pura e simples interpretação, os sistemas e regras definem se aquilo acontece ou não no jogo. Eu acabei de falar do exemplo aí dos meninos brincando de polícia e bandido, né? Polícia e ladrão. Aí um grita dali, pá, te acertei. E o outro grita dali, tu não acertou não e tal, não pegou o tiro. Enfim, para não ficar aquela discussão, aquele debate, os sistemas trazem algumas regras para definir o que cada personagem é ou não capaz de fazer. E se ele é capaz de fazer, quais são as probabilidades que aquela ação foi bem sucedida ou não, tá? Olha, existem vários sistemas de RPG por aí. Eu vou falar só um pouquinho dos mais populares, tá bom? Vamos lá. Olha, tem o sistema D20, e ele funciona muito bem com fantasia medieval e é onde ele é mais aplicado. Nós temos aí o Dungeons and Dragons, que com certeza é um dos mais famosos. Inclusive tem um cenário brasileiro que utiliza o sistema D20 muito famoso também, que é o Tormenta RPG. Eu adoro ele, é criação nacional. E temos outro, por exemplo, que é um sistema chamado de Storyteller, que já é um sistema um pouco mais interpretativo. E ele é muito bem aplicado em cenários de horror pessoal, como um que eu amo de paixão e é meu favorito, assim, disparado, Vampiro à Máscara. Temos outros sistemas como, por exemplo, o GURPS, que ele é extremamente versátil e funciona para quase tudo. Desde cenários assim um pouco mais primitivos, a Velho Oeste, ao horror, e extremamente futuristas ou steampunks, enfim. É um sistema bem versátil. Olha, então como eu disse, as regras elas servem para isso, para balancear o jogo, para que tudo fique mais plausível dentro das probabilidades. Exemplo, olha, se você criou um personagem baseado em força bruta, como principal característica dele, como sei lá, um bárbaro, sabe, o Conan, por exemplo. Então, se você for fazer alguma ação que for baseada em força, com certeza ele vai ter muito mais probabilidade de ter sucesso naquilo. Do contrário, caso o seu bárbaro não tenha outra opção ao se deparar com uma armadilha, a não ser desarmá-la, ele vai ter muito trabalho, porque, enfim, ele não manja de lidar aí com um mecanismo delicado de uma armadilha, intrincado e complexo, entendeu? Então, nesse caso, você vai ter que contar com a sorte nos dados. E já que a gente está falando, e já que a gente começou a falar de dados, vamos lá falar sobre os dados de RPG. Olha, esses dados eles são utilizados para os testes, tá bom? O narrador ou o mestre vai definir ali uma dificuldade que você terá que enfrentar para poder realizar a ação que você disse que seu personagem fará, e a gente vai rolar os dados, né? Para que esse resultado seja ou não bem sucedido, tá bom? Existem vários tipos de dados de RPG. Temos o D4, temos o D6, temos o D8, o D12, o
D10 e o famoso D20, né? Olha, não tem só esses, e os formatos também mudam muito, mas esses são os mais usados, tá bom? Que vocês sempre vão ver em praticamente todos os sistemas de regras que existem por aí. Existem dados de até 100 lados, tá bom? Eu vou dar um exemplo da mecânica dos testes aí, com o sistema que eu falei, né, que eu gosto muito, que é o Storyteller e Vampira Máscara. E normalmente nesse RPG você faz testes baseados em duas características, normalmente juntando um atributo com uma habilidade do seu personagem. Não vou detalhar muito para não ficar longo a explicação, mas eu vou dar uma pincelada por cima. Caso o seu personagem, por exemplo, resolva dar um tiro em alguém, em algum inimigo no jogo, então você vai fazer um teste de destreza somando com a sua habilidade arma de fogo. Então, um teste de destreza mais arma de fogo. Digamos que você tem 3 pontos de destreza, 2 pontos de arma de fogo. No Storyteller, você usa o dado de 10 lados, o D10. Então, você somaria 2 mais 3 são 5, você vai jogar 5 dados. Aí o narrador vai te dar ali uma dificuldade, dependendo da situação no jogo. Se for um tiro a queima-roupa, tem uma dificuldade mais baixa. Se for um tiro através de um obstáculo que o teu inimigo esteja se escondendo, pode ser uma probabilidade maior, pode ser uma dificuldade maior. Assim também como dependendo do quanto, eu vou mirar na cabeça, eu vou mirar na testa, né? Então a dificuldade pode aumentar ou não. Então você vai rolar aqueles 5 dados e vamos ver aí quanto sucesso você vai ter. Isso vai determinar se você acertou ou não e o quão eficiente foi esse acerto. Então, no RPG, você conforme você joga, conforme você tem mais sessões de jogo, o narrador e o mestre te dá mais pontos de experiência. Você vai ganhando esses pontos para poder evoluir e melhorar o seu personagem. Então, com o tempo, ao invés de 5 dados, você vai poder ter 6 dados, 7 dados, 8 dados para jogar, né? Então, apesar de ser baseado em probabilidades, com o tempo as suas probabilidades de serem mais bem-sucedidos vão aumentar. Ok, mas deu para entender mais ou menos como funciona um pouco do sistema de regras para que eles existem e os dados e a mecânica, né, dos dados. Dando seguimento, quantas pessoas podem jogar RPG? Olha, eu já ouvi falar que existem RPG que dá para jogar sozinho, nunca vi, né? Mas enfim, se isso aí é verdade ou não, eu digo que precisa de pelo menos 2 pessoas para jogar. Como foi dito no início do vídeo, existem 2 tipos de jogadores, um é o mestre e o outro é o jogador, então é preciso. Mas olha, apesar de ter esse número mínimo, não existe número certo, né? Ou fator limitante. O RPG é um jogo colaborativo em essência, e não um jogo competitivo. Tá? Não dá para zerar um jogo de RPG. A verdade, assim, até dá, né? Às vezes um evento, uma aventura one shot que já tem começo, meio e fim pré-determinados, beleza. Mas na maioria das vezes esses jogos viram campanhas com várias sessões de jogo, né? Ou crônicas com vários episódios, enfim, vários capítulos, né? Vai depender aí da proposta do narrador, né? E do que os jogadores estão buscando ao entrar numa mesa. Agora sim, apesar de não ter assim um número limite, isso aí varia muito de acordo com a vontade de quem está jogando em decidir quantos jogadores no máximo vai ter, e às vezes até o próprio narrador define isso. Eu já vi mesa com 20 jogadores, sabe? Eu já vi mesa com 15 jogadores, 16 jogadores. Eu sinceramente eu tenho como narrador, eu gosto de narrar para um número máximo de até 7 pessoas, porque como cada um vai dizer a sua ação, imagina uma mesa aí com 10 jogadores, onde cada jogador gaste, sei lá, se for rápido, gaste 5 minutos para descrever a sua ação, enfim, jogar os dados e teste se houver. Uma rodada vai demorar quase 1 hora para acontecer, né? Então muitos jogadores às vezes se torna um problema aí. Cabe a você, seus amigos, né, e entre jogadores e narrador, decidirem aí o que fica melhor para vocês, tá bom? Enfim, galera, essa foi uma explicação para vocês que eu espero ter sido, apesar de sucinta, ter sido esclarecedora para tirar algumas dúvidas aí sobre esse hobby maravilhoso.
Eu sou jogador de RPG há 22 anos e eu garanto para você que a prática do RPG, a prática desse hobby vai melhorar muito várias coisas na sua vida, como por exemplo, vai exercitar muito a sua leitura, a sua escrita. Ela trabalha muito a sua capacidade cognitiva, a sua criatividade. E fora que o RPG também ele tem um grande apelo de inclusão social. Existem cenários dos mais variados e para todas as faixas etárias, tá? Entre em contato conosco se você quiser saber mais, nos procure nas nossas redes sociais, manda uma mensagem e com certeza a gente vai encontrar um grupo de jogo para você. Nós temos vários parceiros em várias cidades do nosso estado e do Brasil, tá bom? Então meu conselho é, se você nunca jogou RPG, experimente, eu tenho certeza que você vai gostar e só tem benefícios a trazer aí para você. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Aqui a nossa equipe vai estar sempre empenhada em trazer semanalmente conteúdos nerdísticos para você, beleza? Faça amigos, jogue RPG. Fui!